Muito Eu bom. entendo que a fome dos generosos é a sede de servir. É, por falar nessa questão de bondade, queria falar agora um pouco sobre o trabalho que vocês fazem lá no Instituto, que é essa questão de levar alimento a quem necessita, a quem precisa. É, a gente sabe que hoje a gente tem uma população de mais de 30 milhões de pessoas que vivem em situação de fome. E como que surgiu essa iniciativa de vocês no Instituto de trabalhar para poder ajudar a essa comunidade tão carente, tão vulnerável? O monge tem a mestra dele e eu tenho a minha, que é a minha amada esposa, a doce mãe Kelly. Ela nos ensina desde a sua infância, desde os 14, 13, 14 anos de idade, né, com todo o amor, com toda a generosidade dela, alimentar os vulneráveis. E adiantando, quando chega a, a nossa oportunidade de fundarmos o Instituto Céu Estrela Guia lá, de 13 de maio de 2015, fizemos ali, né, um entendimento que o nosso caminhar seria também alimentar. E desta forma, chega a pandemia, tudo fechado. São Paulo houve um lockdown, ou seja, ninguém podia sair. Eu falava, poxa, mas se a gente não pode sair para comer, comprar um alimento, sair para comprar um alimento, como que ficará aquelas pessoas que não vão ter oportunidade? É que, infelizmente, a rua é moradia, a rua não deve ser moradia para ninguém. Sim. E começamos ali a nos trabalhar de uma forma a nos adequar àquela situação. E isso foi rápido. Isso em questão de dias nós preparamos o que era a nossa cantina numa cozinha solidária. E a partir dali isso foi crescendo, este volume foi aumentando ao ponto de fazermos 2.000 marmitas num dia. Porque na cidade de São Paulo, na pandemia, se teve 100 mil pessoas morando em situação de rua. 100 mil pessoas em situação de rua. Qual é a população aqui de Volta Redonda? 300 e alguns mil. Então, nós, Um terço da população um de Volta terço da Redonda. população de Volta Redonda, aonde está localizado a Unifor, estava morando em situação de rua na cidade de São Paulo. E ali começamos a percorrer estes locais onde estavam concentrados essas pessoas. E aí surge um outro olhar que também é de invisibilidade, que são das comunidades, das ocupações. Este número que eu estou dizendo de 100 mil pessoas, ele não engloba ocupações, buraco, debaixo de ponte. O poder público não consegue entrar numa ocupação, não consegue entrar debaixo de uma ponte, não consegue entrar num buraco. Então essas pessoas não estão nem nessa contabilidade. São invisíveis Invisíveis mesmo, né? de fato, infelizmente. E aí começamos a percorrer e ver essas necessidades, e isso foi crescendo ao ponto de hoje atendermos 12 mil famílias. E isso é assustador, Muito. porque o Estado não consegue chegar nessas pessoas por diversas razões, né? Por acesso, porque não tem políticas públicas, porque não tem braços para chegar até lá. E nós, como seres humanos, a gente se coloca no lugar do outro o tempo todo. Sim. E isso foi se estendendo. E eu entendo que, além deste pronto-socorro, é preciso também este acolhimento humano, é preciso, como diziam os titãs, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Os titãs cantavam isso, né? Na música. Então, a gente entende que é preciso estender além da comida. Este momento de pandemia, ele passou. Só que, e o rescaldo? Continua pior. Por que continua pior? Porque aquela pessoa que trabalhava, né, num pequeno negócio, ela não encontra mais emprego. Ela foi parar na rua. Quem que vai empregar quem mora em situação de rua? Que não tem mais documento. Prefeitura de São Paulo vai lá e tira os documentos. Ninguém. Ela vira um indigente. E olha a dificuldade que isso opera cotidianamente. Então, este trabalho que envolve também o monge, que envolve o Zen budismo, que envolve o monge Ryozan, a monja Koen e uma vastidão de pessoas que nos ajudam,
e que todos são muito bem-vindos, é preciso a gente entender que se fosse a gente que tivesse ali, né? Sempre é essa pergunta que paira no ar, né? Uhum. Então, o Instituto ele foi voltado para fazer isso neste trabalho e recentemente tivemos, né, uma escolha em que, né, colocou o céu como o Instituto Céu Estrela Guia como um patrimônio nacional, através de uma chancela da ONU, por conta deste trabalho, né, de olhar para os vulneráveis, né, de combater a desigualdade, de combater a fome, né, combater o racismo religioso. Uhum. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Instituto também, né? À Na vontade. qualidade, de quem frequenta o Instituto, né? Uhum. Eu acho que todos nós temos determinados dons e capacidades. Chega só um pouquinho mais. Sim, Isso. eu jamais eu conseguiria desenvolver esse dom, essa capacidade, para montar um centro de referência carimbado pela Pela ONU. ONU. Então, o que que eu vou fazer? Eu conheço a ética, a maneira de ser do Instituto, a confiabilidade que esse instituto tem, por anos, né, de frequência e de conhecer profundamente quem são essas pessoas. E o brasileiro, ele tem essa alma caridosa. Uhum. Ele só precisa dar referência para quem o canal que possa para onde ele possa indicar o auxílio, né, a confiabilidade desse instituto, dessa organização. Quem é que está por trás disso? Será que lá tem ética? Será que esse benefício ele não tem segundas intenções? Uhum. Se ele tem acesso a alguém que sabidamente é assim, ele vai colaborar. O próprio governo anda em busca disso, porque a ação do governo são servidores públicos, mas como utilizar o servidor público para dar acesso à alimentação para essas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, Uhum. de fragilidade social? E alguém que faça isso de forma voluntária. Poxa, que maravilha, isso já existe. Por que que nós não aproveitamos isso que já está desenvolvido e que já na prática, né, está concretizado esse trabalho, reconhecidamente internacionalmente, Uhum. né? Então, lá tem um pai e uma mãe que não adotaram um filho, foi um filho que adotou um pai e uma mãe de um local que possa fazer o que eu jamais teria capacidade de fazer. Uhum. E eu exerço o quê? Eu vou lá de carona na distribuição de alimentos, né, sim, estender a mão com a comida que eles prepararam, mas também eu estou pronto para o trabalho também de espiritualidade, né, que acompanha essa vulnerabilidade social. Porque, assim, um tantinho, assim, de espiritualidade, você dá um escudo de fé para aquela pessoa, para se cobrir à noite na rua. Dá esperança para ele, poder fazer alguma ação para correr atrás, para se tornar de novo um ser humano que resgata a própria dignidade. É só dar um pouquinho de dignidade para essa pessoa. Ele vai fazer o resto, né. E qual é a recompensa de se fazer isso? É a alegria interior, sem intenção de intenção. Não tem preço que pague esse sentimento de você ser um eu sem um eu, de você deixar de lado isso que é o órgão mais importante para o ser humano hoje, o próprio umbigo. Deixe esse próprio umbigo de lado e veja os outros, né? Tire essa cegueira, esse filtro, né? Que não deixa ver você mesmo no outro. Esse é o trabalho do Instituto, né? É o trabalho de você estar lá um dia e ver uma série de pessoas entrando cabisbaixas, deprimidas e saírem sorrindo, andando sobre os próprios pés, sabe? Não tem preço que pague isso.